Olá a todos, estamos iniciando mais uma graduação. Essa graduação é referente ao quinto ciclo de aceleração, OASIS. Estamos aqui com a startup Vanelos, da área de saúde, que se gradua hoje. Parabéns, João Pedro, pela graduação, o CEO da startup. Estamos aqui também com o Vinícius, que é o nosso responsável pelo programa de aceleração, pelo time de engenharia, e pelo nosso pesquisador de saúde, o Fábio, responsável pela nossa área de saúde. A nossa dinâmica, nós iniciaremos com a startup apresentando o pitch e depois nós conversaremos sobre o produto, a evolução do produto durante o ciclo de aceleração. Perfeito, gente. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês e poder falar um pouquinho da nossa tecnologia e também falar um pouco da experiência que a gente teve, né, nesse ciclo e de como o Fit e o time conseguiram, assim, avançar muito na nossa tecnologia e como foi importante e relevante para a gente adentrar aí o mercado brasileiro e conseguir trazer bons resultados aí para o setor de proteção radiológica do país. Eu vou apresentar para vocês, então, qual que é a problemática envolvendo toda a nossa tecnologia. A nossa startup se chama Vanelos e todo o propósito é trazer mais tecnologia, mais segurança e mais gestão para o setor de proteção radiológica do Brasil, né. Mas quando a gente fala de proteção radiológica, primeiro vamos tentar entender o que que é proteção radiológica, né. Pra entender proteção radiológica, a gente precisa saber o que que é radiação ionizante, tá. Radiação ionizante é toda aquela radiação que ela tem o potencial de arrancar elétrons de átomos. O que que isso significa, né? É uma radiação que, se ela interagir com o teu DNA, ela pode arrancar um elétron, mudar uma ligação química e isso pode vir a se tornar uma mutação genética. Ou seja, a gente precisa monitorar todo mundo que está exposto a esse tipo de radiação, porque traz um risco à saúde. E tem muita gente que trabalha exposto a a esse tipo de radiação ionizante, né? Então, a gente isso já é bem estabelecido, né, na indústria, e e e trabalhadores, né, o que a gente classifica como IOS, né, indivíduos ocupacionalmente expostos, precisam ser monitorados quanto a esse nível de radiação. E a gente tem vários setores na indústria, tanto na saúde, né, como hospitais, que a gente utiliza raio-x para radioagnóstico, medicina nuclear, né, na agricultura, e na medicina não, na indústria, em gamografia, por exemplo, na indústria nuclear também, é muito relevante esse tipo de monitoramento para a gente assegurar que todo mundo esteja, sendo exposto a níveis aceitáveis que não represente um risco à sua saúde, né. Mas qual que é a grande problemática envolvendo as tecnologias amplamente utilizadas no Brasil e onde é que a gente entra nessa história, né? No Brasil, a gente ainda utiliza dosímetros que são chamados de TLDs, são cristais termoluminescentes, que é um materialzinho que as pessoas utilizam ali durante um mês inteiro, né, durante sua jornada de trabalho. E esse material, ele fica acumulando essa radiação, né, ele interage com essa radiação e depois ele tem que ir para uma análise de laboratório, depois desse mês, e daí as pessoas, né, o setor recebe um relatório de quanta dose cada usuário tomou. Qual que é o problema disso? É que ele só recebe essa informação muito tempo depois da dose que ele tomou, né. Então a gente tem essa falta de esse delay, né, esse atraso na informação que traz vários problemas para o setor. Outro problema bastante grande da tecnologia do TLD, é que ele é uma tecnologia que não gera evidências de uso. Isso é um problema bastante grande, porque gera uma insegurança jurídica no setor, que é um setor que precisa utilizar dosímetros, né, e é uma tecnologia que ela não gera evidência se as pessoas realmente estão utilizando. Isso traz uma insegurança jurídica bastante grande, e são coisas que a gente se motivou a tentar resolver através de tecnologia, né. Então a gente classifica o TLD como estando ali no modo reativo de tecnologia, onde a gente fica cego e o dosímetro, as doses só são lidas depois de um período de uso, né. Isso traz uma série de inseguranças jurídicas e a gente também, se baseia olhando bastante no que aconteceu em outros países do mundo, né. A União Europeia, por exemplo, já regulamentou a utilização de dosímetros eletrônicos em algumas atividades desde 1999, né. Então é natural que a tecnologia e a legislação andem para esse caminho. Atualmente a gente tem conversas, bastante ricas com os órgãos responsáveis do Brasil, né, e assim, eu acho que o que que é mais legal
hã, é que existe todo o interesse, o que é mais legal de contar, né, existe todo o interesse de avançar na proteção radiológica, não existe ainda a regulação dos dosímetros eletrônicos no Brasil, mas não porque Hã, por algum problema, tecnológico, né, foi basicamente a gente ainda ficou travado nesse tipo de regulação, porque não existiam empresas brasileiras nacionais que desenvolviam esse tipo de tecnologia, né. A Vanelos veio para sanar esse problema, para desenvolver esse tipo de tecnologia e avançar também na regulação junto com os órgãos responsáveis pra gente abrir precedentes aí para ter um nível de proteção radiológica acima do que a gente conhece hoje no país, né. Quando a gente olha para a literatura internacional é unânime, né, quando tu pega, instituições que estavam utilizando os TLDs e tu introduz os dosímetros eletrônicos, a gente vê uma queda brusca, na dose das equipes que estão, sujeitas à radiação ionizante, né. Eu gosto de trazer esses trabalhos recentes aqui, que são feitos em hospitais, em ambientes relativamente controlados, né. Por exemplo, esse trabalho aqui de 2025 mostrou uma queda média de 38% na taxa de dose pessoal em radiologistas e enfermeiros em intervencionismo. Esse outro em 46% na queda, da exposição de operadores em fluoroscopia vascular, né. Então a gente vê existem inúmeros trabalhos desses que corroboram esses dados, né, depois de que se começa a utilizar dosímetros eletrônicos, né. Esse outro trabalho eu acho super relevante, porque ele toca exatamente no cerne da questão, no nosso entender, que é basicamente o pessoal conseguiu reduzir de 30 a 40% a dose de radiação ionizante das equipes, depois de começar a utilizar dosímetros eletrônicos, e essas doses continuaram baixas depois que se desligou os alarmes dos dosímetros eletrônicos. O que que isso significa? Significa que as pessoas, os usuários, eles internalizaram as boas práticas. Por quê? Qual que é a ideia, né? O dosímetro eletrônico, diferente de um TLD, ele te avisa em tempo real a radiação que tu tá tomando, né? A quantidade de radiação que tu tá tomando, o momento que tu tomou essa radiação. Então, os usuários, eles começam a aprender e eles começam a lembrar que eles estão expostos à radiação ionizante, né? Com isso, eles colocam menos radiação no ambiente, eles têm mais cuidado e eles começam a se proteger mais. Isso tem tudo a ver com cultura, né. Então, a gente gosta de tocar no ponto de que a nossa tecnologia, ela viabiliza o aprimoramento da cultura de proteção radiológica, porque ela dá informação para os usuários se protegerem mais, né. E isso tem tudo a ver com os melhores guias de proteção radiológica que norteiam ali os guias mundiais da Agência Internacional Atômica, tá. Então o que que a gente desenvolveu, né, com essa proposta de sair desse modo reativo para um modo proativo, a gente desenvolveu um dosímetro eletrônico em tempo real, que ele se comunica, com uma base de dados em nuvem, né, então a gente tem ali todo um ciclo de informação, um fluxo de informação automatizado, que enquadra a nossa tecnologia dentro do mundo IoT. É um dosímetro compartilhável entre diferentes usuários, e o mais importante é que ele entrega essa informação em tempo real para permitir um aprimoramento da proteção radiológica. É um dosímetro calibrado pelo CDTN, né, laboratórios de referência no Brasil, e ele é um dosímetro pensado para entregar informação tanto para o usuário, que recebe a informação via um alerta sonoro ou um alerta visual, e também alerta por aplicativo, e ele é pensado também no gestor do setor, que pode estar remotamente acompanhando todos os dados em tempo real, de dose de todos os funcionários. Então ele consegue ver quem está utilizando o dosímetro, quem que não está, quem que esqueceu de pegar o dosímetro no dia, qual é a taxa de exposição que aquela pessoa, está exposta. Então é um outro nível, né, um outro patamar em termos de proteção radiológica que a gente está entregando com essa tecnologia, né. Falando um pouquinho o que que é interessante a gente falar, né, falando um pouquinho do mercado, global, é um mercado em ampla expansão, porque a gente utiliza cada vez mais equipamentos que emitem radiação ionizante para diagnóstico em medicina, né, para análise de materiais na indústria. A gente está produzindo cada vez mais, agora está tendo uma retomada no mundo de indústria nuclear, né, então a gente tem, eh esse tipo de coisa também impacta no crescimento global desse tipo de tecnologia. E o que que é mais interessante, que esse tipo de pesquisa a gente desenvolveu, para entender a viabilidade do nosso negócio. O que que é interessante a gente ver é que quando a gente
olha todas as importações, de produtos com a base NCM do nosso dosímetro, a gente vê que ela tem uma correlação muito importante com o número de dosímetros disponíveis no Brasil, né, eletrônicos. O que que isso significa? A gente sabe que não existe outra empresa que desenvolveu esse tipo de tecnologia no Brasil. Todos os dosímetros eletrônicos são importados, e a gente começou a produzir o nosso nacional aqui. A gente tem focado primeiro em hospitais, né, no sul e no sudeste, que é onde no sul é onde surgiu a empresa, e no sudeste tem uma praça bastante rica de hospitais. E hospitais a gente encontrou um nicho bastante relevante, em que existe uma exposição relevante e muito pouco se dá atenção a isso, né. Hã, Aqui eu já começo a falar um pouquinho de bons cases que a gente tem acumulado com a nossa tecnologia. A gente entrou no mercado em 2025 e um dos nossos cases é na Santa Casa, no hospital lá em Porto Alegre, e eles têm todo o interesse, né, de digitalizar essa parte da informação para a gente ter esse cuidado em tempo real, para ter esse monitoramento e ter toda essa proteção radiológica 4.0, né, um outro nível de proteção radiológica que a gente está conseguindo oferecer, e os resultados, assim, são imediatos, né? Queda de dose, a gente está falando de cuidado da vida humana, né? Cuidado de quem cuida das pessoas, né? Então, as pessoas que trabalham no hospital com a nossa tecnologia, elas acabam ficando mais protegidas. Esse é um case muito interessante nosso, mas existem vários outros setores no Brasil. Aqui eu estou focando muito em hospitais, que é onde a gente entrou no início, mas existe indústria nuclear, siderúrgicas e metalúrgicas e mineradoras, inclusive no setor aeroespacial e de defesa também existem oportunidades. E o nosso dosímetro, ele briga muito bem com algumas tecnologias estrangeiras, né? Mas ele tem alguns empecilhos que fazem com que ele não seja tão adequado para alguns tipos de mercado, né? Ele ainda é meio grande, ele não tem display, e ele tem algumas outras coisinhas ali que a gente desenvolveu agora com o Fit em termos de tecnologia, justamente para abrir esse mercado, né? Então, eu acho legal conectar aqui essa questão do papel do Fit e o papel estratégico que ele tem na nossa startup, que é realmente conseguir aprimorar a tecnologia para novos mercados se abrirem, mercados que precisam dessa tecnologia. Só falando rapidamente, por exemplo, comparando nossa tecnologia com o RaySafe, o nosso dosímetro também mede em tempo real, só que o RaySafe não é IoT de fato, né? A RaySafe é um competidor estrangeiro que tem uma qualidade bastante grande e a gente briga com ele, de cara. E ele não é IoT de fato, porque ele não tem todo o ciclo da informação automatizado, e tem outras coisas que a gente conseguiu colocar no nosso dosímetro que deram um caráter, hã, um pouquinho mais robusto e mais adequado ao contexto brasileiro. Por exemplo, com o nosso dosímetro a gente mede a movimentação dele e a gente correlaciona a dose com movimentação. Então a gente gera toda a evidência de uso do dosímetro. A gente sabe dizer se quando aquela pessoa tomou a radiação, se ela estava realmente utilizando o dosímetro ou se ele estava embaixo do tubo de raio-x ou em cima da mesa parado, né? Isso mitiga toda uma insegurança jurídica do setor, e o nosso dosímetro também é compartilhável entre diferentes usuários, que é um atributo bastante interessante também. Falando um pouquinho então no que consistiu de fato na prática a aceleração, né, o que é legal de notar, que a nossa tecnologia é uma tecnologia que varre tudo que a gente tem ali na cadeia tecnológica, né, que vai desde de hardware. Quando a gente fala de hardware, tem que falar do firmware, design de produto, né, entender a regulação desse produto, né. Então, aqui com a aceleração Oasis, a gente conseguiu atacar basicamente todas as pontas do nosso produto para conseguir melhorar ele. Em termos de hardware, a nossa proposta junto foi trazer um display, trazer uma miniaturização, e a gente tinha um sonho antigo de colocar mais tecnologia que que se refere a fazer toda uma modificação ali do front-end eletrônico, deixar ele mais rápido, para a gente conseguir ter pulsos mais rápidos e analisar com mais cuidado, ter mais resolução temporal,
para conseguir identificar o radionuclídeo, e é algo que o pessoal do FIT comprou o desafio para a gente conseguir fazer. A gente tinha uma ideia, tinha uma noção do qual era o caminho, mas a gente não sabia do tamanho da jornada de modificação ali do front-end, e o pessoal do FIT conseguiu, vestiu a camisa para atacar esse desafio. Isso foi bem interessante também. E em termos de hardware, a gente trouxe também um novo microcontrolador, né? Isso tudo impacta no firmware, pensar o novo display, o novo front-end de medição, que, né, o hardware impacta também no novo design de produto. A gente aproveitou a miniaturização e o display para já repensar a nova estação de carregamento. A estação de carregamento que foi desenvolvida pelo pessoal do FIT é uma estação muito mais robusta, que mitigou um trabalho gigantesco que a gente tinha de orientação com relação a fazer um bom contato ali, o uso do dosímetro. Essa nova versão ela já chega muito mais robusta, com uma conexão que é bem mais adequada para o contexto rápido de uso de hospitais, né? E além disso, a gente teve toda uma avaliação ali dos requisitos regulatórios, né, de enquadramento frente à Anvisa, frente ao Inmetro, frente à Anatel, e quais eram todos os riscos que novos atributos na tecnologia trazia também frente a essa regulação. Então, esse olhar que o FIT traz também com relação aos requisitos regulatórios, ele é fundamental, né, para a gente conseguir realmente encontrar o melhor fit ali da tecnologia com o contexto do mercado brasileiro, né? E tudo isso, para resumir, que com o FIT a gente conseguiu, né, com a aceleração ASIS, a gente conseguiu um menor tamanho do dosímetro, que é mais adequado para a utilização como crachá, o melhor design com mais robustez, né, pensando também na estação de carregamento, uma inclusão de display com mostrador, né, principalmente para setores em que a conectividade com a internet é pobre, né? E um novo front-end eletrônico ali de medição que permite que a gente identifique o radionuclídeo através de técnicas de espectroscopia, né? Então, assim, são saltos gigantescos que o pessoal vestiu a camisa e a gente conseguiu fazer em só 5 meses. Todo esse trabalho é algo realmente bastante impressionante, né? E com o FIT, então, a gente conseguiu projetar, né, sair de um cenário base de 2026 para um cenário em que essa nova tecnologia consegue abrir novos mercados para a gente, né? Mercados industriais, que a gente consegue, continua ali colocando, né, levando mais cultura de radioproteção e mais saúde ocupacional e segurança jurídica para o setor de proteção radiológica. E com esse cenário incentivado aqui do FIT, a gente projeta aí o dobro de receita para 2026, assim, conectando com a importância, né, de ter acelerações desse perfil, né, que não só tem uma equipe extremamente qualificada em termos de hardware, eletrônica, software, né, firmware, mas também de design de produto e também para identificar a regulação, gestão de risco do projeto, né, e todo esse desenvolvimento com uma metodologia bastante rápida, né. E algo que a gente gosta muito de frisar aqui na nossa trajetória, tem, né, a Vanelos, ela começou, a ideia da Vanelos começou há 7 anos atrás, a gente formalizou a empresa só em 2021 e entrou no mercado em 2025. Então foram vários anos de maturação ali da tecnologia, a gente já tinha tido experiência em trabalhar com outros grupos, através de fomento do Embrapi, junto com o Senai, lá de São Leopoldo, né, algo que a gente gosta de deixar muito claro na nossa jornada é que, cara, uma revolução, uma introdução numa tecnologia para revolucionar uma cultura de proteção radiológica não é simples e ela não é feita sozinha, né? A Vanelos, ela dependeu de muitos esforços em conjuntos aí de outros times, e agora é a vez do time do FIT colocar sua plaquinha lá na parede da Vanelos. E eu só tenho a agradecer a esse time fantástico aqui, ao Fernando, ao Gavazza, ao Fabiano, ao Sancler, ao Fábio e ao Vinícius, que conduziram o projeto aí com maestria, compraram,
né, a ideia de levar adiante vários desafios que a gente tem, para a gente realmente conseguir colocar essa tecnologia no Brasil, né. Então, deixo aqui meus agradecimentos especial aí pro time que esteve conosco, tá. Poxa, que legal, João Pedro. Parabéns aí pela sua jornada, parabéns pela graduação, parabéns ao time, né, que conseguiu com que fosse possível, né, toda essa evolução do produto. E inclusive você trouxe o produto, né, o produto está conosco aqui em cima da mesa. Gostaria até que a gente visse, o produto e entendesse um pouco melhor, a diferença até desses 2, né, você tem dois aqui, tem Se a gente olhar a nossa versão, a nossa primeira versão, né, é uma versão bastante grande, né, é uma versão que não tem display, e é uma versão que ela depende da pressão desse clipe para conseguir fazer uma conexão adequada com a base de carregamento. E essa nova versão aqui que a gente conseguiu desenvolver junto com o pessoal do Fit, já é uma versão menor, deixa eu pegar aqui para comparar. Para vocês entenderem direitinho. Já é uma versão bem menor, uma versão que tem o display, né, uma versão mais robusta em termos de design e tudo, e também uma versão que principalmente tem um encaixe bem robusto, bem mais adequado para o uso rápido, né, no contexto industrial, contexto hospitalar, em que, né, esse tipo de conexão não pode apresentar nenhum tipo de defeito, né. Então, hã a gente tem todos esses avanços tecnológicos, né, que vão desde o hardware até o design do produto, a gente aproveitou ali que já ia repensar, mexeu no hardware, tem que mexer no design, daí a gente já conseguiu encaixar uma melhoria da estação de carregamento para dar robustez para esse contato que é super relevante, que é o disparo do download das informações duplo check na nuvem, e é o reset, o logout do usuário do nosso dosímetro. Então é um tipo de conexão que não pode falhar, e com o time do Fit a gente conseguiu melhorar muito essa conexão. essa versão anterior sua, ela é encaixada ali na base, né. Uhum, Eh, esse encaixe, eu entendo que da forma que era anteriormente, ele pode falhar. exato. E quais são os problemas que acontecem caso ele falhe? Um deles suponho que é não carregar o produto e a pessoa no dia seguinte precisar, quando for utilizar, ainda mais em um hospital que é muito importante, não estar carregado. Exatamente, exatamente. Esse é o principal, é a principal dor que a gente tem, né, quando, a pessoa está na correria e ela não encaixa tão bem nessa versão, o dosímetro, ele acaba não conseguindo carregar. Quando ele não recebe o sinal de que ele está em carregamento, ele não reseta o dosímetro e não faz o duplo check das informações na nuvem, né. Então é uma série de coisas que ficam pendentes, e quando a pessoa for pegar, o dosímetro provavelmente vai estar descarregado, e a pessoa vai ter que esperar fazer o download dos dados para o dosímetro ficar livre para um próximo uso, né. Então é uma conexão muito importante, e com o pessoal do Fit a gente conseguiu, né, avançar em mais esse detalhe aí da nossa tecnologia. E como que vocês resolveram, até aproveitando, o Vini, né, time técnico aqui, como vocês resolveram essa questão da conexão do dispositivo? Hã, Parece que tem um ímã, né? Exatamente, a gente utilizou, o pessoal já tinha tido experiência com um pin magnético, né, a gente até chegou no início da aceleração a discutir possibilidade de utilizar algum tipo de carregamento por indução e tudo, né, isso é bem interessante também de trabalhar com equipes que já tenham bastante experiência, que, né, a gente consegue já descartar ideias que são meio furadas de cara, né, apesar de ser bem interessante, tecnológico, ter um carregamento por indução, ele acaba não sendo tão prático, e tem vários desafios relacionados a implementar isso, mais circuito, mais tamanho, mais componente, mais custo, né. E a gente com o time do Fit, a gente encontrou a solução de utilizar pins magnéticos, né, ao invés de utilizar a pressão do clipe, a gente trocou por um pin mais robusto, né, que garante esse contato, com um design que é fácil de encaixar também. E eu vejo que a versão anterior, a interface de interação com o usuário eram LEDs, né, LEDs que Exato, acendem aí, que devem ter seu significado, e nessa versão nova vocês colocaram um display, exatamente. né. E esse display, o que que ele oferece para o usuário hoje?
Perfeito. Essa versão nova, ela continua tendo os LEDs ali para dar uma noção do que está acontecendo, mas o grande desafio que a gente tinha antes é cada LED simbolizava alguma coisa que estava acontecendo com o dosímetro, né, que o dosímetro estava tentando comunicar para o usuário. Agora a gente tem a telinha, né, que a gente escreve o que está acontecendo, qual é a taxa de dose que aquele usuário está recebendo, qual é a dose acumulada, qual é o nível da bateria, né. Antes, por exemplo, o nível da bateria quando ele chegava num nível crítico, a gente mudava a forma de piscar do LED. É algo sutil, né? Aqui já fica muito mais informativo. E o display ele tem um papel muito relevante, principalmente em ambientes em que a conectividade é ruim, né? Em que a gente diz que o display da primeira versão é o aplicativo, né? O tablet, o teu celular. Mas se tu tá num lugar em que o tablet do sistema está muito longe do dosímetro, o display acaba sendo super relevante, né? E para um contexto industrial, isso tem seu papel. E então, mais essa vantagem a gente trouxe aí com o display. Então foi criado um hardware menor, Uhum. né, com algumas funcionalidades como display, os LEDs usados de uma maneira específica. Foi criado o firmware desse hardware para que ele funcionasse. eh, E também vocês fizeram um estudo de usabilidade para que fosse feito da maneira que é, inclusive a questão da base de carregamento, e foi feito um estudo regulatório, né, Sim. Exato. da startup e do produto Uhum, de vocês. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, sobre o estudo regulatório que foi feito e por que foi feito o estudo regulatório. uhum. Bom, eu vou começar aqui, depois eu passo para o João, né. Eu costumo dizer que dentro do programa, né, eu entendo que isso em relação a outros programas de aceleração, que tem equipes técnicas muito boas, né, mas que não tem esse olhar, de um estudo regulatório do ponto de vista mais estratégico, né. Às vezes você tem até alguém olhando para um requisito regulatório, mas não olhando de maneira estratégica do ponto de vista daquele momento, daquele produto, daquele serviço para a startup, e para a startup isso é bastante importante, né. Então aqui, pra Vanelos, né, a gente fez um estudo regulatório englobando o Inmetro, Anatel e Anvisa, né, e o que a gente mapeou mais nesse estudo regulatório foi, o limite até onde a gente pode declarar algumas coisas, né, do que a gente chama de intenção de uso, né, do no no Uhum. na no do ponto de vista técnico sanitário, que, não chega no enquadramento que precisa fazer uma certificação, um registro, uma notificação, né. Então não entra nem no dispositivo médico, nem no eletromédico, né. Mas também a gente colocou lá disposições inclusive para o futuro, né, condições que de repente esse próprio esse mesmo equipamento, né, esse mesmo instrumento, ele de repente lá no futuro pode ser que ele tenha sim, né, a possibilidade de se transformar num dispositivo médico, né. Uhum. E aí, por exemplo, com algum dado que oriente clínica, por exemplo, do ponto de vista, da radiologia, né, como Uhum. exemplo. E, a gente também propôs alguns testes, né, que poderiam ser impactados. Então a gente fez uma análise de risco em relação àquilo que entrou como aceleração, como produto de aceleração, e o que saiu como produto de aceleração, quais os requisitos regulatórios, quais os riscos regulatórios, né, de até onde a gente pode, declarar enquanto intenção de uso, né. Então acho que foi basicamente isso que a gente Legal. fez, né, o João pode falar melhor também. Perfeito. Perfeito, Fábio. Eu acho que uma questão bastante interessante que é um diferencial bem legal da aceleração Oasis, que é essa questão de entender, né, quais são outros testes que a gente pode submeter o dosímetro para dar credibilidade, né, a outras certificações, né, em termos de Inmetro, Anvisa, né, e essa diferenciação em termos do enquadramento frente à Anvisa é essencial, né, ter todo esse entendimento. Então, esse é um diferencial bastante grande, né, um trabalho robusto, que faz diferença e para a gente
muitas vezes a startup está tão preocupada em resolver a tecnologia que Uhum, acaba não se atentando a esses detalhes, né? Então, uhum, trazer para dentro de uma aceleração algo importante de pessoas que já têm muita experiência na área, isso acaba dando uma incentivada uhum. bem legal para o produto. Então eu entendo que o estudo relatório é interessante, porque ele permite o planejamento durante a aceleração, mas o pós-aceleração também, porque você consegue planejar a evolução desse produto ao longo do determinado período, e inclusive você citou que o produto ele não se enquadra como um equipamento médico. isso, E por conta disso ele não precisa de certas certificações. exatamente, E isso é muito importante, porque se a startup ela não é orientada da maneira correta, ela pode buscar certificações não que necessárias não nesse são momento, exato. gerando custo para a startup, e a gente entende que a startup muitas vezes o produto dela muda a todo momento, né, você vai interagindo com o seu cliente, e a certificação que você buscou hoje, de repente de forma incorreta, seria necessária novamente no futuro, então impactando em custos e no Uhum, roadmap do produto como um todo. é. Bem interessante. Perfeito. Eh, e aí eu queria saber também dos desafios técnicos de vocês, né, o Vini está aqui, o nosso responsável técnico. Como que foram os desafios técnicos durante esses meses de aceleração de vocês, via codesenvolvimento, né, que a equipe de vocês da startup acaba se integrando com a nossa equipe do Fit, né, e eu vejo que vocês estão bem sincronizados, né, eu queria saber dos desafios que vocês tiveram aí durante o ciclo de aceleração. Então, vou falar um pouco, João, eu já passo para você. Claro. Bom, vieram com algo bem novo que a gente nunca tinha trabalhado. A equipe aceitou, todos aceitaram o desafio, principalmente o Fabiano, que já no começo começou a fazer várias simulações em Spice para verificar como seria um novo front-end, um novo sensor que a Vanel estava utilizando até então estava obsoleto, não era mais possível encontrar no mercado. Daí já tinha algumas opções que eles já tinham comprado, que eles estavam testando, e daí a gente começou a fazer testes com esses sensores, com esse front-end, que é o que vai capturar as informações e passar os dados para o microcontrolador. E a gente substituiu o microcontrolador também, que a gente precisava pegar um mais robusto que conseguisse ler mais informações com um menor tempo. E também melhorar, já pensando na mecânica do dispositivo, você pode prestar para mim esse daqui? O João falou bastante sobre o dispositivo, até trouxe aqui um com a fêmea, embora não vai dar para ver muito bem. Mas quando a gente fez, a gente pensou, a pessoa não colocar invertido, então a gente fez um Poka-yoke no dispositivo, com um rebaixo aqui, ressalto no case. E também como é imã, como os polos, mesmo polo se repele, não tem como a gente conseguir encaixar, né, uma ponta estando invertida, então não vai ter como eles colocarem de forma errada e sempre vai encaixar aqui para fazer o dispositivo funcionar 100%. Perfeito. Quer complementar, João? Eu acho que eu tinha até esquecido de citar isso que tu comentou do desafio do sensor, né? Esse era um desafio grande, porque existem pouquíssimas indústrias no mundo que são capazes de fazer o sensor que a gente precisa. E quando a gente conseguiu ali a aceleração da Oasis, a gente estava justamente nessa de entender qual que seria o nosso próximo sensor, né? E o pessoal comprou também esse desafio tecnológico de nos ajudar a entender, utilizar o novo sensor já nessa nova versão. Então já foi algo super relevante aí para a gente mitigar mais um risco, né? Inclusive é um risco que a gente lidou de várias formas diferentes na nossa startup. Só fazendo um parênteses bem rapidinho. Por exemplo, o sensor que a gente precisa é um sensor muito caro e a primeira vez que a gente foi comprar o sensor que hoje está obsoleto, a empresa só poderia vender 500 unidades de uma só vez. É impossível tu querer fazer um protótipo tendo que comprar 500 unidades, né? Não faz sentido algum. E essas 500 unidades representavam $100.000, né? Então, a gente é um desafio, né? E na época a gente conseguiu costurar uma relação com essa empresa, da gente fornecer mais informações sobre os sensores que eles não tinham no datasheet, fazendo pesquisa científica em cima do sensor. E com isso a gente conseguiu
fazer, né, costurar uma relação com que eles fizessem uma venda mais fracionada para a gente. Então, foi algo que a gente construiu através de uma troca ali, uma troca nossa de pesquisa científica para eles, mas foi um desafio super grande, né, um desafio tecnológico do nosso tipo de negócio. E quando a gente teve esse novo sensor, quando a gente saiu desse sensor e entrou nesse novo, o Fit comprou também a briga de entender a medida desse novo sensor. Então, isso foi super relevante para a gente também. É bem interessante. Eu vi que vocês fizeram um trabalho relacionado à espectrometria. Exatamente, exatamente. A espectroscopia ali, ela vem justamente dessa intenção de melhorar o front-end de medição, o front-end eletrônico ali, deixar ele muito mais rápido, né? E fazer com que, através desse front-end, a gente consiga não só medir quantidade de pulsos, mas a altura desses pulsos. Com isso, a gente consegue começar a fazer análises ali desses pulsos para identificar qual que é o radionuclídeo que está emitindo aquela radiação, né? Toda a ideia da espectroscopia veio para a gente conseguir identificar, o objetivo final é identificar qual que é o radionuclídeo, mas para conseguir fazer isso, tem que ter uma eletrônica mais rápida, né? Então, várias coisinhas ali a gente aprimorou na eletrônica para conseguir botar a espectroscopia num dosímetro, e é o primeiro dosímetro que a gente tem conhecimento, assim, de uso pessoal, eletrônico, né, ativo, que tem espectroscopia embutida, Poxa, né? legal. Então, existem outros, né, outros tipos de tecnologias de medição de radiação ionizante, né, que são voltadas só para espectroscopia, mas um dosímetro pessoal é o primeiro que a gente conhece que tem esse atributo, né? Então é super interessante porque a gente conseguiu chegar em termos tecnológicos. Foi criado aqui durante a aceleração. Exatamente. Eu acho que isso é muito legal porque hoje a gente tem um processo, né, assim, governamental, inclusive, de nacionalizar tecnologias, né? E esse é um ponto que a gente trabalha muito aqui no Instituto também, né? E aí, conseguindo colaborar, né, com a nacionalização de uma tecnologia como essa, acho que é muito relevante também. Sim, perfeito, perfeito. Ah, agora, quais são os próximos passos da startup? Vocês buscam algum parceiro no mercado, alguém que seria interessante para a startup nesse novo momento? Que... Hã, a gente tem um objetivo de em termos nacionais, a gente já tem uma carteira de parceiros bem consolidada, né, a gente tem um investimento da indústria de hardware, um dos nossos investidores é a Novus, que dá toda uma retaguarda de fabricação ali dos nossos dispositivos. A gente também tem, uma empresa do setor de proteção radiológica, que está conosco atuando, que dá uma capilaridade, para mercados, né, que é a Stafsul. E a gente tem o objetivo de, até o final desse ano, conseguir encontrar algum parceiro para a gente começar a olhar para a internacionalização, né? Porque uma coisa muito legal do nosso dosímetro aqui, a gente conseguiu mostrar que dá para fazer tecnologia nacional de ponta que briga mundo afora, né? E trazer mais esse atributo aí que o FIT nos ajudou a construir, né? É botar tecnologia para fora para a gente conseguir levar tecnologia brasileira aí de ponta, e é um dos nossos objetivos pro segundo semestre desse ano, é começar a mirar na internacionalização. Começar pela América Latina é o nosso objetivo inicial, né? Mas depois a gente vai vendo quais são outras possibilidades de mercado, né? Legal. Eu queria saber com relação a outras acelerações que você passou, né? E qual foi a grande surpresa e diferenças que você percebeu com relação à aceleração do Oasis? Isso, inclusive, já participou de alguma de co-desenvolvimento? Perfeito. A gente já participou uma de co-desenvolvimento com o fomento do Embrapi, junto com o Sebrae e o Senai, que é o Instituto de Inovação e Sensoriamento, lá de São Leopoldo. Antes era Metal Mecânica. Eles são especialistas em IoT, e a gente ficou 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, em 2022, trabalhando com eles. Eles nos levaram até o TRL 7, foram super relevantes para a gente escreveu patente junto com eles e tudo, e foi 1 ano e pouco de desenvolvimento, né?
A gente já participou de algumas outras acelerações que não era mão na massa, né? Esse com o Senai, foi um estilo muito parecido com esse, de mão na massa mesmo, de desenvolver um hardware, desenvolver o produto. Foi super relevante para a gente. Outras ficam mais na questão de mentorias, né, de entender o fit do produto com o mercado, né, mais no mundo qualitativo, né. Aqui o que a gente conseguiu ver foi realmente conseguir fazer a diferença na startup, né, que é botar a mão na massa, trazer mais tecnologia, deixar a tecnologia mais robusta e entender o contexto dela no Brasil, né? Que é entender o contexto regulatório, como que se enquadra ela para conseguir realmente se adequar ao contexto nacional, né? Então, eu acho que essa aceleração ela vem justamente, eu acho que ela é o que resume o que é realmente incentivar uma startup, que é, olha, a gente está aqui para te ajudar a desenvolver, passar conhecimento e, ao mesmo tempo, te ajudar a preparar a tecnologia em termos em termos regulatórios, né? Então, acho que é um diferencial muito importante do FIT frente a várias outras acelerações que a gente vê por aí, que muitas vezes sugam muita energia, né? A gente cai em algumas acelerações achando que vai fazer toda a diferença, mas acaba sugando muita energia, a startup tem pouco braço, e o que a gente precisa é disso, de braço, de gente que tem experiência para fazer acontecer de fato. Ah, legal. Então é isso, né, João Pedro? Nós estamos finalizando e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as startups que pensam em ser aceleradas pelo programa Oasis. Alguma dica, o que você gostaria de compartilhar com elas, né? Hum, Fica. perfeito. Eu diria, olha, não deixa de tentar entrar. E se entrar, tenta aproveitar ao máximo, né? Porque a gente conseguiu incluir várias coisinhas que a gente queria melhorar na nossa tecnologia e, cara, tem que conseguir aproveitar a expertise, né, de um time com tanta experiência em desenvolvimento de produto, hardware, eletrônica, termos de regulatórios, tem que conseguir aproveitar esse tipo de coisa, né? Então, não deixe de aplicar, porque realmente fez toda a diferença pra gente, né? Vai fazer toda a diferença nesse ano 2026, as projeções são muito boas. E, e se entrar, saiba aproveitar, né? Então tem que ter estratégia, porque é rápido, né? O que a gente conseguiu fazer em 5 meses era difícil de imaginar no início, né? E realmente a gente conseguiu. Então, eu acho que é mais ou menos essa dica que eu deixo, tá? Ah, muito legal. Querem falar algo para você É, finalizar? eu quero aproveitar esse gancho do João, né? Porque assim, a gente participa do processo de prospecção, e é uma das coisas, a gente conversou muito durante o processo de aplicação, né, João? É uma Hum. coisa que para as startups de saúde, né? Eu sempre estou à disposição para a gente conversar, e era uma das coisas que a gente conversava muito para aplicação, né? Olha, precisa ser objetivo, precisa ser específico, o tiro é curto, então assim, precisa ter uma inteligência na hora da aplicação, né? Então, essa dica que o João deu é realmente bastante valiosa, assim. Fini? Eu queria agradecer ao João, a equipe do João, que estavam todo dia com a gente nas dailies, nunca deixaram de participar. Se a gente conseguiu desenvolver o que eles precisavam, foi também graças a eles por eles estarem guiando a gente para dizer o que eles precisavam. A gente, com certeza, com os braços que a gente tem aqui, a gente consegue fazer. E se você for se inscrever, saiba que você precisa estar participando diariamente aqui com a equipe, porque é um co-desenvolvimento. Muito legal. Eu gostaria de parabenizar a equipe, né? Agora vocês todos são uma equipe, né? A Com certeza. Vanelos junto com o time do Oasis. Time do Oasis que já está atuando há bastante tempo, né? Estamos aí no quinto ciclo de aceleração, Uhum. resultando nesse Demo Day. E dizer para a startup que a partir de agora você tem um parceiro, né? Que quando você se torna graduada, você passa a ser nosso parceiro. A gente Legal. vai atuar com vocês, ajudar no que for possível e acompanhar aqui a continuação da jornada de sucesso de vocês. Perfeito. Obrigado e parabéns pela sua graduação. Muito obrigado, gente. Foi um Parabéns, prazer João. muito grande participar, conhecer vocês. Foi muito enriquecedor. E, assim, vai ser muito importante para a Vanelos. Vocês já estão com
né, a fotinho de vocês pendurada lá na nossa parede também. Legal. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.